Olá! Hoje eu vou fazer um videozinho para mostrar os buraquinhos das máscaras que a gente usa para se proteger do Covid. Para isso a gente vai precisar das máscaras, né? Obviamente, uma delas é essa PFF2, que é a mais recomendada, né? Ela tem algumas camadas, então eu vou separar as diferentes camadas para a gente tentar observar. A gente vai observar também essa aqui, que é do tipo... Esqueci de novo o nome disso. Lembrei, do tipo bandana, essa aqui, né, que a gente enfia a cabeça dentro aqui. Uma máscara de algodão comum, de pano, né, que é talvez a mais comum que a gente veja por aí. Uma tesoura para cortar as máscaras. E um microscópio eletrônico de varredura. Lembrando que a gente precisa de um pedaço pequenininho só, porque o porta-amostra do equipamento é pequenininho, já que a gente vai ver uma área pequenininha, né. Então, no PFF2, que é a que tem várias camadas, né. Vamos ver aqui como a gente faz isso. Eu consegui enxergar 4 camadas diferentes. A primeira mais externa é essa azulzinha. A segunda é uma camada mais grossa, ó, e translúcida, mais dura também. Depois vem essa que é mais macia e mais opaca, branquinha. E depois essa interna que parece um TNT. Vamos colocar todas para a gente enxergar. Eu vou tentar recortar um pedaço bem pequenininho, porque eu quero continuar usando essa bandana para andar de bicicleta depois ainda. Se bem que eu acho que ela é tão ruim que dá para ver a luz através dela que eu acho que não filtra muita coisa. Então, se a amostra não for condutora, esses elétrons vão acumular aqui em cima da amostra e não vai permitir, como o elétron tem carga negativa, né, não vai permitir que outros elétrons cheguem, então isso se chama carregar a amostra, né? A imagem fica ruim por causa disso. Então, no caso dessas amostras de hoje, que são máscaras, né, que não são condutoras de elétrons, a gente precisa fazer um truque para que elas se tornem condutoras. Então, eu vou levar as amostras para metalizar, que chama, né? Ou seja, fazer um filme condutor sobre elas, um filme de algum metal que vai fazer com que os elétrons cheguem na amostra e não fiquem acumulados na superfície, no caso dessas amostras que não são condutoras. Esse é o lindo, maravilhoso equipamento para fazer sputtering. E como é que ele funciona? Ele tem uma bomba de vácuo aqui, porque ele precisa fazer um vácuo dentro dessa câmara aqui. E o que acontece nessa câmara? As amostras são colocadas aqui. E desse outro lado aqui, embaixo desse protetor aqui, tem um pedaço de ouro puro. Puro mesmo, né? Diferente das joias que tem uma concentração de cobre, concentração de outros metais para deixar a peça mais com características mecânicas melhores, né? Então, como eu falei, a gente coloca as amostras aqui, né? Aqui a gente tem o pedacinho de bandana, o pedacinho da máscara de algodão, uma das camadas intermediárias da PFF2, aqui a camada interna e externa da PFF2, né? Que eu acredito que os dois materiais sejam TNT, e aqui é uma outra camada intermediária da PFF2. Então agora vamos ver aqui como é que a gente liga o equipamento. Primeira coisa, fechar aqui. Então depois do vácuo formado ele aplica corrente e acontece essa coisa mágica aqui, que é os átomos de ouro que estão naquela peça lá sendo ejetados na forma de íon e sendo depositados em seguida em cima das minhas amostras aqui. Então agora que nossas amostras estão recobertas com ouro, é só abrir esse negócio aqui, pegar minhas amostras de volta e levar direto para o microscópio. Então essas são as fibrinhas o trançado da bandana, né? Bandana é aquela lá que a gente usa, coloca uma cara assim, ó. E ela é super confortável para fazer exercício, é muito boa, mas como tem furinhos muito grandes, eu acho que se quiser usar um negócio desse aqui para se proteger e proteger os outros, o ideal é que pelo menos você dobre e use 2 camadas assim, ó. Aqui é uma aproximação um pouco mais de perto das fibras da bandana também. O que eu acho legal é que elas são muito redondinhas, muito perfeitinhas, né? E a gente consegue ver um monte de coisa desfiada e também umas outras partículas aqui que eu falei, são coisas que eu já usei, né? Então, por mais que minha máquina de lavar seja boa, ainda fica um monte de coisa aí, né? Máscara de pano, que dá pra ver que ela é mais descabelada assim, as fibras são mais regulares.
mas a trama é mais fechadinha, inclusive por isso que é mais difícil de respirar com uma dessa, principalmente quando você vai fazer exercício. Mais difícil de respirar com uma dessa do que uma sintética da bandana, por exemplo. E isso acarreta que ela tem uma eficiência melhor para a filtração das gotículas, que é o que importa, porque é as gotículas que vão carregar o vírus para fora ou para dentro da gente. Olhando a amostra da camada mais externa da máscara PFF2, eu apresento para vocês o TNT, ou o que eu acho que é TNT pelo menos, né? Que tem essas fibrinhas todas enroladas assim e tem essas bolinhas. A gente consegue ver essas bolinhas, que eu acho que é quando processa, quando fabrica o TNT, deve ser uma máquina que funde essas fibras junto. E ainda na PFF2, deu uma ampliação um pouquinho mais de perto para a gente ver esses detalhes das fibras aqui e a parte onde tem aquela bolinha no TNT. Lembrando que eu não sei se essa aqui é a parte azul ou a parte branca, porque aqui obviamente a gente não consegue ver cor, como eu já falei no outro vídeo por quê. Falei por quê? Mas enfim, se eu não falei por quê, é porque o comprimento de onda da luz é maior do que esses detalhes aqui. Então a luz não consegue resolver essa imagem, né? Então a gente pode dizer que essas coisinhas que a gente está vendo, na verdade, é menor do que a cor. Olha que interessante. Agora a gente pulou para a camada, uma das camadas internas da PFF2, que era aquela camada mais durinha, que era meio translúcida, mas mais durinha. E olha como as fibras já são mais retinhas, assim, são diferentes, né? Apesar que ainda tem uns buracos grandes aqui, né? Essa reguinha aqui agora, essa ampliação, tem 1 milímetro, ou seja, o vírus tem alguns 20, algumas dezenas de nanômetros, então ele passaria facilmente por essas fibras aqui. Agora a mesma coisa numa ampliação um pouquinho maior, que nem eu fiz daquela outra lá, a barrinha agora com 200 micras. Chegamos agora naquela camada intermediária também da máscara PFF2, mas naquela que era opaca, né, que não dava para enxergar a luz através dela. A gente entende por quê, porque as fibras são bem fininhas, bem juntinhas, e a gente consegue ver bastante sujeirinha aqui também. Provavelmente coisas que foram filtradas durante o uso. Eu falei que essa máscara já foi usada, né? E essa camada, sim, provavelmente que filtra a maior parte das coisas, tanto por tamanho físico das partículas, que não vai passar no meio dessas fibras aqui, tanto quanto aquele componente estático que eu falei antes, que é um dos mecanismos dessa máscara. Olhando essa camada da PFF2, agora com ampliação maior, a gente consegue ver a bagunça que são essas fibras, né? Parece uma macarronada. E você imagina, você é uma partícula que precisa passar no meio disso aí, deve ser difícil para burro, né? Então, por isso que a máscara é eficiente. Bastante ampliar ainda mais essa camada. E agora eu estou com uma ampliação de 1000 vezes, ou seja, essa reguinha aqui tem 50 micras. Então essa reguinha, esse tamanho todo aqui é 1/20 de 1 milímetro. Então é isso, obrigado por assistirem o vídeo, espero que tenham gostado, e caso positivo, como disse meu amigo que trabalha no YouTube, eu acho isso mala, mas é importante, deem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Obrigado!